Que Jesus nos abençoe e que antes de começarmos esse estudo, nós possamos juntos olhar aos céus e agradecer mais uma vez a oportunidade de uma mudança de ano no calendário terreno e uma oportunidade para que a gente renove as nossas esperanças, para que nós possamos nos fortalecer e seguirmos firmes com Jesus em direção à nossa própria redenção. Eu estava me lembrando, amigos, que o ano passado também falamos sobre a esperança, mas falamos sobre a superação e as nossas escolhas. E a espiritualidade amiga nos auxilia tanto que hoje falaremos da esperança, mas em um outro contexto, nas nossas vivências práticas, naquilo que nós entendemos ser a esperança e nas razões pelas quais às vezes, nós dizemos que perdemos esta esperança. Então, o nosso estudo será sobre o lampejo da esperança. E se nós formos no dicionário terreno e entendermos o Olha que aqui, ó. Coloca o fone. a palavra lampejo, Coloca. lampejo significa uma faísca, uma centelha, algo que nasce. Então, por que eu escolhi e pensei nesse termo, lampejo? Porque para muitos de nós a esperança às vezes é uma faísca ainda, que ela começa a se acender e aí as nossas provações, as nossas atribulações, as nossas dificuldades podem nos dar a sensação que essa faísca ela apagou. Mas nós vamos entender doutrinariamente que a esperança não se acaba. E eu trouxe para cada um de nós aqui uma lembrança de uma passagem de Paulo de Tarso em Romanos, capítulo 15, versículo 4, onde ele nos coloca: vejamos juntos, porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então vejamos juntos. Tudo que foi escrito, tudo que os céus nos trouxe, todas essas vozes espirituais foram colocadas a cada um de nós para que pela paciência e consolação que essas vozes nos trazem, nós possamos ter esperança. Vejamos o termo usado por Paulo: ter esperança e não resgatar a esperança. Existe uma diferença. Então, ter esperança é uma condição que todos nós temos, todos. Mas existem circunstâncias onde nós julgamos, falamos, predizemos que a nossa esperança se esvaiu. E nós vamos entender que não. A esperança é uma condição nossa. É uma luz que a gente tem, que às vezes ela começa a ficar na penumbra novamente, mas ela está ali, em seu potencial. E nós vamos caminhando agora para uma pergunta a todos nós: o que é a esperança a mim? Cada um de nós temos um conceito de esperança. O ano passado nós falamos sobre isso porque nós precisamos entender o que a matéria traz sobre esse conceito e as nossas vivências sobre a esperança. Esperança, pelo vocábulo terreno, é esperar algo. É quando eu observo no horizonte e o meu espírito, com essa disposição do esperar, acredita que algo vai se concretizar, que algo irá se realizar.
E quando eu olho no horizonte, eu acredito que algo vai se realizar, vai acontecer. Ninguém me diz que vai, mas é uma sensação que eu tenho. E isso está andando de mãos dadas com outro sentimento, a confiança. E aí nós vamos a Jesus, no livro de Martins Peralva, Estudando o Evangelho. A grande esperança da humanidade fora Jesus. Jesus, que também trazia em seu coração a esperança, acata a vontade do Pai, desce das regiões crísticas em uma manjedoura singela, recebido por Maria, Mãe Santíssima, ainda na idade cronológica, jovem, sem muitas vivências materiais, abraçado pelo pai do coração José, um homem mais rude, mas com a sabedoria dos espíritos que carregam uma envergadura moral, e começa a sua jornada na Terra. A grande esperança nasce ali. Maria, ao receber a visita do anjo Gabriel, sem muito entender da vida, diz sim, diz eu recebo, eu aceito a vontade do Pai. E recebe Jesus. Maria espera, olha, espera, a esperança mora em Maria, em seu ventre. Ela confia nos desígnios de Deus sem entender a dimensão espiritual dos caminhos que Jesus iria trilhar. E nem ao menos entender como é que seria a sua jornada na terra carregando o Filho de Deus, gestando e depois embalando nos braços. Maria exemplifica esse esperar, esta confiança, aceita, confia. E Jesus, da mesma forma, nas regiões crísticas, aceita a vontade de Deus, confia e desce com esperança de trazer à humanidade a lei de amor e fazer essa lei ressoar em nossos corações. José, sem muito entender o que se passava, também é visitado pelo anjo Gabriel e assume com confiança em Deus o papel de tutor de Jesus e de Maria. E com esperança, nos primeiros momentos, foge pelas decisões políticas da região onde estava para proteger o menino que iria nascer, na esperança de que não iriam ser encontrados, e não foram. Na esperança de que o Filho de Deus iria nascer, porque ele se comprometera em ser o tutor, o protetor de Maria e Jesus. Jesus caminha. Em toda a sua trajetória, podemos relembrar que a esperança para Jesus já não era apenas um lampejo como é a nós, uma faísca, mas era um fulgor, uma luz forte, confiando na humanidade. Trabalha para o Pai até os derradeiros minutos. E mesmo na passagem de Jesus pelo Calvário doloroso, ele traz a esperança a nós. Ele vai no exemplo de todas as virtudes que nós precisamos aprender, e junto a ele, dois criminosos, que também carregavam as suas esperanças, de que, se ele fosse o Filho de Deus, ele permitiria que ambos adentrassem o reino dos céus.
E ele não apaga essa esperança quando é questionado por um deles, dizendo: o reino de meu pai é o vosso reino. Então entrarás comigo no reino do Pai. E naquele momento, ele dá a esperança a uma mãe que se despede de seu filho, entregando Maria a João, a esperança de que a solidão não iria permanecer com ela, na ausência de um filho que retorna à pátria, mas entregando a ela um novo filho e entregando todos nós, como filhos que somos, dando à mãe Maria a esperança do amor que iria ser ali, irradiado a todos os nossos corações, se transformando nas nossas mães, aquelas mães que muitas vezes se ausentaram das nossas convivências, aquelas mães que não foram para nós o que esperávamos, mas a esperança da Mãe Santíssima abraçou todos os irmãos de Jesus, enquanto ela esteve na terra e ainda continua na orbe espiritual. A João, o discípulo amado, ele entregara uma mãe, dando a ele a esperança de continuar seguindo seus passos na presença afetuosa de Maria. E agora nós pensamos, a esperança morre em nós? Não. Existe uma lição que eu trouxe para cada um de nós, para que a gente entenda agora como levar a esperança aos nossos irmãos e como acordar novamente a nossa esperança quando nós achamos que ela está adormecida ou até mesmo não existe mais. Essa lição está na obra Vinha de Luz, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, onde Emmanuel nos traz que a esperança é a luz do cristão. A esperança, ela dissipa todas as névoas que nós carregamos em nosso espírito. A esperança, ela acende uma luz e ela apaga os medos. E muitas vezes nós falamos sobre a esperança, e como mencionamos a história de Jesus, de Maria, de José, de João, mas nós não conseguimos entender de forma até mesmo concreta, com palavras terrenas, como é que ela existe ainda. Mas nós não conseguimos entender porque é um sentimento que transcende as nossas interpretações materiais. É um sentimento que existe junto a um outro sentimento que nós falamos, a confiança. Mesmo que as estradas estejam todas tortuosas, se nós já nos compreendemos cristãos, filhos de Deus, irmãos de Jesus, do nosso Cristo, nós sabemos que existe um Pai a nos amparar. Nós sabemos que a solidão na matéria é apenas aos olhos da matéria, mas nós sentimos nas paredes que se estendem do invisível a presença, o amparo de companheiros que nossos olhos não conseguem ver, mas nos trazem a confiança e acende em nós esta segurança que leva à esperança, dissipando estas trevas do medo, do receio, das sombras que nós carregamos. E Emmanuel diz que nem todos, palavras de Emmanuel, nem todos, conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé. Porque a fé, ela é mãe da esperança e da caridade. E nós vamos entender por quê. Nem todos conseguem,
assumir esse voo, esta força que nos leva aos céus na compreensão de uma fé fortalecida. Mas a força da esperança é tesouro comum. Todos nós, mesmo que tenhamos uma condição de fé diferente uns dos outros, temos algo em comum: a esperança. Todos nós esperamos alguma coisa, aguardamos algo, seja nas questões da matéria, nas expectativas de cunho material, nas conquistas que envolvem a transitoriedade da matéria, seja nas questões que envolvem os aspectos do espírito. E aí Emmanuel completa que nem todos podem oferecer quando querem, vejamos só o exemplo que ele nos dá. Nem todos podem oferecer quando querem o pão do corpo e a lição espiritual. Mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. Porque se a esperança é um sentimento comum, mesmo que os nossos cofres não nos permitam distribuir o pão material, os recursos nos são poucos para distribuirmos algo da matéria, mesmo que a nossa bagagem material não nos permita acalentar um corpo faminto, ou que a nossa bagagem espiritual, por ora, não permita proferirmos, orientarmos com lições espirituais, os benefícios da esperança nós podemos espalhar. Os benefícios da esperança, que é filha da fé. Os benefícios da esperança, que é irmã da caridade. Os benefícios desse sentimento que faz a criatura novamente erguer a fronte aos céus e compreender que ela está sendo amparada. E que a vontade do Pai, conforme Maria nos ensinou, José aprendeu, precisa ser acatada. E a vontade do Pai precisa ser feita como Jesus a fez. E Emmanuel caminha dizendo sobre as nossas dores. Que as dores que nós enfrentamos, os torvelinhos da vida, as agitações, elas costumam nos fazer ter a sensação de um vale de sombra e até mesmo de morte. Quando nós enfrentamos algumas dores, algumas complicações, eu chamo assim para ser mais leve, difíceis na nossa vida, é neste momento que nós pensamos que não temos mais esperança. Porque nós somos envolvidos por tanta dor moral, mesmo que ela venha de uma dor material, que ela aflige o nosso coração, e esta dor nos envolve de tal forma que ensombreia a nossa capacidade de discernir. E é neste momento que o medo se instala, porque vem uma dor, vem um receio profundo, vem um choque, e nós entramos numa situação de medo. Medo de passarmos por isso de novo, medo de algo a nos acontecer, medo desses atritos, onde a aflição vai se estabelecendo. É um momento, como as passagens bíblicas nos ensinaram, e Emmanuel também relembra, do ranger de dentes, das trevas exteriores. Mas mesmo neste momento, nos segundos onde nós conseguirmos resgatar o discernimento e relembrarmos, porque nós nos esquecemos da misericórdia divina, nós vamos começar a perceber essa faísca, esse lampejo, esta luz interior que é a esperança. E às vezes esse lampejo, ele é desperto nos momentos mais improváveis. Nós estamos desarvorados, um coração amigo nos bate no ombro, e numa palavra, apenas uma palavra fraterna, acende em nós esta esperança. Nós abrimos uma leitura edificante,
com as mentes ainda inquietas, o coração desarvorado, e nos deparamos com uma lição que nos diz aquilo que é necessário como combustível a acender a esperança. Ou às vezes nós mesmos, nesse processo de maior ponderação, nos aquietamos e na oração sincera a mente se aquieta. E nós lembramos que as dores são passageiras e que enfrentamos outros torvelinhos difíceis e passaram. E a esperança foi resgatada. Porque a esperança é uma luz que todos nós temos. E diante deste processo, Emmanuel faz as suas comparações didáticas com a natureza. Vejamos como a natureza carrega em si, em todos os seus elementos, a esperança. A noite não é eterna. Hoje é noite para alguns de nós, dia para outros. Mas o outro dia vai nos trazer a luz do sol. A esperança de que vai amanhecer é essa luz que diz a nós: a noite passou. As trevas de uma noite escura se foram. Se nós observarmos os vários elementos da própria natureza e como a natureza reage, claro, sem as intervenções ainda destruidoras do homem, como a natureza reage em conformidade com os desígnios divinos, nós vamos perceber o quanto ela tem esperança. E Emmanuel caminha que em todos os momentos, tanto para a natureza, nos elementos ainda irracionais, como para cada um de nós, seres racionais, existe uma voz amorosa que mesmo para os seres, digamos, irracionais, está ali em potencial. E para nós já se torna mais clara, que desperta os nossos corações para a esperança. E esta voz, ela diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essa voz esteve entre nós, exemplificando a esperança. Essa voz ressoa em nossa mente nos momentos mais difíceis, para que nós possamos erguer os nossos olhos aos céus e com os ouvidos espirituais escutar com maior clareza que ela está dizendo que esse vinde a mim significa nos levantar, prosseguirmos convictos, confiantes de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança. Fora assim, com muitos cristãos, podemos lembrar de Paulo de Tarso. No momento mais desafiador da sua vida, onde o ódio tomara conta do seu coração quase por completo, porque o ódio não envolve nenhum coração por completo, porque ali mora o amor, ele caminha na estrada de Damasco. E no momento de torpor, onde ele, por sensações físicas dolorosas, até mesmo sem as vistas materiais, fica, resgata a esperança, sem ao menos entender o que se passava. Quando cai daquele cavalo e olha aos céus e pergunta espiritualmente: quem é? Quem é que ressoa dizendo algo ao meu coração? E esse alguém lhe diz a grande esperança: sou eu, Saulo. Jesus Cristo, aquele que tu persegues. E naquele momento, sem ao menos vacilar, perguntar por quê, o que queres, né?
que eu faça ainda mais, ele só faz uma única pergunta, com o coração já tomado de confiança. Aquele que perseguia Jesus, aquele que estava indo em direção a um filho de Deus, Ananias, para tirar-lhe a vida. Que queres que eu vos faça? E esta pergunta simboliza espiritualmente o resgatar da esperança no coração do nosso Saulo. E ele vai, cheio de esperança, e nós relembramos isso pela obra Paulo e Estevão, passando por vários desafios tão difíceis, ou até mesmo eu posso dizer doutrinariamente, mais difíceis do que aqueles que ele vivenciara como doutor da lei, apresentando à humanidade o cristianismo, se convertendo no Paulo de Tarso, aquele que na estrada de Damasco escutou a voz da esperança, a acordar de novo a esperança que ele tinha. E nós vamos agora em Boa Nova, em Humberto de Campos, onde Maria de Magdala, uma mulher bela, inteligente, tão culta diante da sociedade ainda tradicional e mais machista da época, procura, na calada da noite, conversar com o Rabi da Galileia. Porque mesmo sendo uma mulher tão inteligente, mesmo tendo as suas condições financeiras favoráveis, sentia o coração com vazio moral, sentia sede de amor. Porque a sede de amor é a sede da esperança. E vai a Jesus. Vai na casa de Simão, tímida, porque já sabia que iria ser julgada por todas as condições da vida que levava. E vai. Bate timidamente à porta de Simão, que atende. O primeiro discípulo olha Maria de Magdala com certa austeridade, sem entender o que ela fazia ali. Mas o seu coração, com sede de amor, tinha a faísca da esperança que poderia ter uma conversa com Jesus. Aquele Jesus que ela conhecia, que as suas servas contavam a ela, que as suas servas dizia-lhe que ensinava a boa nova, que estabelecia tantas curas, e conversou com Jesus. Jesus a esperava. E Jesus, carregado de esperança, porque a grande esperança fora ele, sempre acreditou que as ovelhas do Pai se achegariam uma hora ou outra ao seu rebanho. Conversa com Maria de Magdala. E nesta conversa tão sincera, sensível, ele resgata a esperança em Maria, dizendo a ela que esta sede de amor seria saciada quando ela fosse, aplicando a lei de amor, compartilhando o evangelho dele, do nosso Senhor Jesus Cristo, a todas as suas irmãs, aquelas que fizeram escolhas parecidas com ela e posteriormente ela mesma decide a compartilhar a esperança àqueles flagelados pela lepra. E temos Joana de Cusa, na mesma obra Boa Nova, que enfrentava tantos torvelinhos com o marido, que não compartilhava da fé que ela tinha em nosso Senhor Jesus. E ela, por várias vezes, de forma ainda escondida, com medo do marido, das retaliações com os cristãos, fora, por muitas vezes, conversar com Jesus. E numa dessas vezes, nesse diálogo fraterno, a nossa Joana de Cusa estava, ela se julgava sem esperança de um lar harmonioso,
de um entendimento do marido a respeito das suas crenças, de viver uma vida com essa paz que ela buscava, a paz em espírito, porque ela já sabia que a paz dos homens não carregava a paz de espírito. E Jesus conversa com ela e resgata-lhe a esperança, dizendo: vai, Joana, ame esse marido, respeitando-lhe a condição evolutiva, assim como o nosso pai, sem preferências, respeita a condição evolutiva de cada um de seus filhos. Vai, minha filha, e ama a sua família. E ela foi. E diante de toda essa esperança resgatada, percebendo espiritualmente que precisaria ser uma cartilha, uma carta viva do exemplo de Jesus no lar, passa por várias provações, da desencarnação do marido, à situação financeira difícil, precária, à mudança na hierarquia social de uma senhora para uma condição de serva, até o derradeiro momento, onde ela é convidada junto ao filho a abjurar o Cristo, com o fogo pronto a ser ali disseminado pela cruz que ela estava. Ela não abjura. Ela não vai ao encontro daqueles coluios que se faziam contra o Cristo. Até mesmo recebendo sarcasmo nos últimos momentos dos soldados que lhe diziam: o seu Cristo não te ensinara a morrer? E ela diz com muita esperança: o meu Cristo não só me ensinou a viver, mas como a perdoar aqueles que me ferem. E vê o filho passar pela desencarnação primeiro, e depois, em seguida, ela se transporta ao mundo espiritual, anestesiada espiritualmente, não sentindo nenhuma dor das labaredas que lhe subiam pelo corpo, porque a sua esperança na presença e no amparo de Deus, pelo exemplo do seu filho, era maior do que qualquer morte dolorosa na jornada terrena. E ela sente a grande esperança tocando o seu ombro e dizendo a ela: agora vem, Joana, vem que o céu te esperas. E ela vai. E assim somos todos nós diante dos ensinamentos do Cristo. Todos nós temos a esperança em nossos corações, mas muitas vezes nós precisamos que alguém nos ajude a resgatar essa esperança. Jesus nos diz: vinde a mim. Mas às vezes os nossos joelhos estão tão desconjuntados que não conseguimos ir sozinhos a Ele. E nos lembramos do capítulo: não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, de O Evangelho segundo o Espiritismo. E lembramos do capítulo A Fé Transporta Montanhas. E lembramos da lição dos infortúnios ocultos. E lembramos da lição da piedade. E nestas lições, lembramos que alguém que nos ouve agora, as agruras da vida, podem bater à nossa porta e trazer o leite, sem nos constranger, sem nos humilhar, para calar a fome dos nossos filhos tão pequeninos que nós estendíamos aos céus, dizendo apenas aos céus: alimente o meu filho. E os céus nos trazem uma mão singela que bate à porta e entrega o leite, sem ao menos se identificar, mas a nossa esperança estava ali,
de que uma alma seria desperta para acolher as necessidades do corpo. E essa mesma alma vai ao hospital visitar um familiar nosso que era o esteio da nossa família, o sustento financeiro do nosso lar. Dar a ele também a esperança de que ele se tranquilize, apazigue o seu coração e se recupere com confiança que a sua família está sendo amparada, que não lhes faltarão nem o leite, nem o pão, nem o agasalho. E este ser caridoso, retratado em infortúnios ocultos, volta para casa, dando exemplo à jovem filha, que caminha com ela, resgatando a esperança de milhares de aflitos. E ela é uma mulher do mundo, com a sua posição social, com seus compromissos da matéria. E certa feita alguém lhe bate à porta, ela abre. E este alguém for alguém que ela resgatara a esperança. E os olhos desta criatura enchem de lágrimas olhando para a senhora que resgatou a esperança de sua família em momentos tão difíceis. E numa posição de genuflexão, tenta dizer obrigada. E esta senhora já levanta esta criatura para que ela não se constranja e diz apenas silêncio. Assim disse Jesus. Sem querer ser identificada, sem querer que os holofotes de um reconhecimento da terra lhe coloquem em evidência. Ela resgatou a esperança como instrumento de Deus e fizera como Jesus, não dizendo que uma mão faz a outra. E neste sentido nós nos perguntamos: como é que nós podemos fazer para despertar em nós esse desejo, essa vontade de resgatar a esperança nos corações necessitados? E vamos à lição da piedade. A piedade é o sentimento que nos coloca em conexão à dor do outro. Sem a piedade, a caridade não existe. Por quê? Porque a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. O Evangelho fala que é a irmã da caridade. A piedade é quando os nossos corações se compadecem, sofrem e não conseguem se aquietar enquanto estiver ao nosso alcance um coração aflito. É aquele sentimento que enternece a nossa alma, que sensibiliza as entranhas mais sensíveis do nosso coração. E por bondosa simpatia, nós vamos em direção ao próximo. E nós vamos em direção ao próximo, trazendo conosco a nossa irmã, a caridade. Porque o ser piedoso, ele traz consigo a caridade. E nós vamos ali resgatando a esperança, levando o conforto, despertando a resignação e dizendo a este irmão que ele não está desamparado. Muitas vezes a piedade nos dá um certo amargor, conforme o Evangelho coloca, porque nos assusta. A dor é tamanha que nós nos assustamos. Mas esse amargor não pode ser substituído pela indiferença moral, pela inércia. Esse amargor precisa despertar em nós o sentimento de amor em relação ao próximo. Este amargor tem que permitir que nasça no nosso coração a vontade de calar uma dor, material ou moral. E aí nós seremos instrumentos para resgatar a esperança
nos corações que necessitam. E neste sentido, as nossas fragilidades e imperfeições podem estar se perguntando agora: enquanto nós cuidamos do outro, quem cuida da minha dor? Somos egoístas ainda? Somos. Esta é uma sombra que estamos tentando a cada jornada burilar. Então, se nós agora estamos nos perguntando isso, Jesus nos responde por toda a sua trajetória do ensinamento da lei de amor. Quando nós enxugamos uma lágrima de alguém, o plano espiritual se organiza em nome de Jesus a enxugar as nossas lágrimas e resgatar a nossa esperança. Então, meus irmãos e minhas irmãs, já em nosso encerramento da primeira parte, nós nos lembramos que as Escrituras estão ali para nos mostrar que a cada letra, o Espírito que vivifica esta letra nos traz a esperança. Mas a esperança, ela pressupõe a paciência e a confiança no amparo daqueles que serão enviados por Deus para nos socorrer e do plano espiritual que se move em direção a todos nós para que essa luz não se apague. Que Jesus nos abençoe e nós vamos para as perguntas, Rafa, se tivermos alguma dúvida, agora é com vocês. Muitíssimo obrigado, Carol, pelo seu tempo e por uma palestra tão linda, tão clara para todos nós. Nós temos algumas perguntas que vieram aqui, mas primeiro eu vou ler a que o Thiago acabou de botar no chat. Ele diz: obrigado, Carol, linda palestra. A esperança aflora quando a disciplina entra na equação do nosso dia a dia. No outro lado, as expectativas muitas vezes podem nos desequilibrar quando não conseguimos o desejado. Qual é a melhor forma de não deixar expectativas sobrepor a nossa esperança dentro de si? Muito bom, Tiago. A melhor forma para toda expectativa é percebermos a vida na perspectiva da imortalidade da alma e da transitoriedade da matéria. Quando os nossos corações, espíritas agora cristãos, perceberem que aquilo que esperamos da matéria é transitório e que aquilo do espírito é permanente, as nossas frustrações serão minimizadas. O nosso apego, porque nós nos apegamos a estas expectativas, por isso que nós nos frustramos. O nosso apego a expectativas transitórias deixará de entorpecer a nossa mente. E até mesmo diminuir, colocar na penumbra esta esperança que nós temos. Porque nós nos tornaremos mais resignados. O coração vai obedecer melhor às frustrações que teremos ou não expectativas diante de circunstâncias que não foram correspondidas. É não ter a expectativa com este apego maior às questões transitórias. E por outro lado, a nossa mente vai obedecer, assim como nós falamos no exemplo de Maria, Mãe Santíssima, que recebe o Filho de Deus, mas também devolve o Filho de Deus. Em uma idade tão jovem, entregando ao Pai uma expectativa, entre aspas, frustrada de uma mãe que se despede do filho, se é que podemos usar esse termo para Maria. Então, é a perspectiva da imortalidade da alma, Tiago, que reduz todos esses sentimentos em nós. Obrigado, Carol. A Tânia Barbosa faz um comentário, ela gostaria de agradecer por nos alimentar a esperança. E a Jupira põe: Caroline, tua palestra, delicada e esperançosa, nos faz entender que a fé na esperança de um dia encontrar-nos com a luz quando cruzarmos para o lado espiritual.
Mas claro que nós não só devemos conhecer a mensagem de Jesus, mas entender e vivenciá-la. Esta é a mensagem que querias nos trazer? Também, dona Jupira, a espiritualidade amiga, nesse estudo, ela gostaria de nos dizer que a grande esperança veio, Jesus, e que nós temos o Espiritismo como uma nova esperança no consolo e no esclarecimento. E a partir do momento que o nosso olhar se ampliar, como nós falamos ao Tiago, para a imortalidade da alma, em todas as circunstâncias da nossa vida, desde o entendimento de uma vida futura, do nosso projeto reencarnatório, dos nossos ciclos provacionais e expiatórios e outros mais, nós vamos ser muito mais esperançosos do que, entre aspas, descrentes de uma misericórdia divina que existe o tempo todo em nós. É isso, dona Jupira. O caminho é esse mesmo. Obrigado. A Valéria nos põe o comentário que a confiança e a fé robusta na bondade divina nos auxilia. E isso vem de uma pergunta também, que é: para ter esperança, temos que estar mais baseados no presente que preocupados com o futuro? Aí nós vamos pensar em duas questões. Para ter a esperança, esperar algo, nós temos que entender o que nós esperamos. Pode ser expectativa em relação ao futuro, porque nós vamos construir o nosso futuro baseado no nosso presente. Mas se as minhas expectativas, como o Tiago muito bem mencionou, se circunscrevem às situações, e eu completei aqui, mais voltada para questões transitórias, então esse futuro pode nos trazer sofrimentos pelas ilusões que a transitoriedade nos coloca. E aí as nossas esperanças serão esperanças mais alicerçadas no orgulho, no egoísmo, na vaidade, e se não forem correspondidas, vamos dizer que não temos esperança mais, que o futuro foi ruim. Agora, se nós preparamos um bom futuro, entendendo que tudo que nós almejamos, que pode acontecer, dependendo das nossas escolhas, os nossos sonhos materiais irão se concretizar com a permissão de Deus e com o nosso esforço, ajuda-te que o céu te ajudará. E se nos acontecer de perdermos tudo como Jó perdeu, nós estaremos com esperança na escassez e na abastança. Então o futuro não será temeroso. Vejamos a diferença. A esperança voltada para as questões da matéria e a esperança voltada para a percepção das coisas do espírito. Para que a gente tenha que ter esperança, a gente tem que ter muita fé, né? Por isso que Carol, a fé, né, Rafa, é a mãe da esperança e da caridade. É a mãe. nada melhor do que a mãe, como momento final dessa palestra linda. A Cidinha diz: quando que for física nos vem, além de ter um ensinamento, acho que é dor, né? Quando que a dor física nos vem, além de ter um ensinamento, também nos faz ter uma esperança que ela é um instrumento para nosso aprendizado e para a esperança da cura. Esse dia me fez lembrar, Rafa, de uma analogia simples, né? Todo mundo, em algum momento, deve ter queimado a mãozinha já, né? Na cozinha, passando roupa, né? Queimamos a mão. Essa dor, naquele momento, eu falo que é uma dor tão difícil, né? Que a gente chega a fazer assim. E aí demora um pouco a passar, né, Cidinha? É uma dor física, mas ela vai passar, assim como a dor moral. Mas o Evangelho nos diz que a dor moral é mais difícil para passar, porque ela traz ao nosso coração impressões fluídicas que ficarão por um bom tempo. E nos lembramos de Judas, que tiveram uma grande dor moral, porque as suas expectativas, olha, que interessante, pensei nisso agora, porque as suas expectativas baseadas em questões materiais foram frustradas. Ele amava Jesus, mas a esperança dele era um reino material. E sendo frustradas, ele não conseguiu suportar a dor moral e se precipitou com esta frustração dolorosa pelo suicídio. Então veja como é.
A esperança atrelada a questões materiais e a esperança envolvendo as questões espirituais. Muitíssimo obrigado, Carol, por tantas respostas às nossas perguntas. Antes de encerrarmos, só queria lembrar a todos que na próxima semana nós teremos palestra aqui novamente na nossa sala virtual com o nosso querido Paulo Lodge, que vai voltar para dar uma palestra aqui para a gente. Carol, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pelas palavras e por tantos ensinamentos que chegaram a todos nós. Para que a gente possa encerrar, eu gostaria de lhe pedir para fazer quaisquer considerações finais e a nossa prece de encerramento, por favor. Agradeço eu, Rafa e amigos, e todos nós, em um momento ou outro, vamos ser, digamos, analisados na nossa envergadura moral diante do que entendemos ser a esperança. E nesses momentos, se está difícil acender de novo, aumentar o fulgor desta luz, fazendo esse trocadilho, que possamos começar a fazer isso com os nossos irmãos. Porque a cada luz que acendemos novamente da esperança nos corações dos nossos irmãos, nós vamos perceber espiritualmente como essa luz também existe em nós. E quando nós nos depararmos conosco mesmo, em espírito e verdade, nós vamos perceber que a esperança já está ali, mais forte do que nós imaginávamos. Mas ela não anda sozinha. Como uma filha, ela anda muito bem acompanhada pela sua mãe, que é a fé. E a sua irmã, a caridade, precisa estar junto dela. Então são três companheiras que se alimentam uma à outra e que resgatam em nós essa luz que existe em todos os corações. Então vamos fechar os nossos olhos e neste retorno às atividades do nosso Blossom, diante de um novo ano que se abre a nós no calendário terreno, vamos agradecer mais uma vez aos espíritos amigos que falaram às nossas almas, que nos trouxeram pelas vozes dos céus este combustível necessário a acender a esperança em cada um de nós. E com este sentimento de gratidão, apenas pedimos, Jesus, que nos fortaleça para os embates necessários ao nosso espírito, que nos dê a coragem, aliada à confiança de que o nosso Pai Celestial está cuidando de todas as questões que as nossas fragilidades não conseguem perceber. E rogamos, Senhor, que nos ensine a amar os nossos companheiros, sendo instrumentos da vossa misericórdia em todos os ambientes onde o Pai nos coloca. E assim, Senhor, envolvidos em esse sentimento de amor e gratidão, dizemos: graças a Deus lhe damos, que assim seja.